Bendito seja o Senhor, que é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Bendito seja o Senhor, Pai, que tem aberto os nossos olhos e enchido o nosso coração com a Tua graça. Bendito seja o Senhor, que tem nos derramado, Senhor Deus, das Tuas fontes eternas, Senhor Deus, de virtudes, de bênçãos. Bendito seja o Senhor, Pai, que Ele veio, foi prometido, chegou, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, está assunto à destra do Pai e há de voltar. Bendito seja o Espírito Santo que está aqui conosco, o nosso Consolador, o nosso Paracletos. Bendito seja o nosso Pai que nos amou de tal maneira que nos deu o Filho, que não poupou em nos dar o seu próprio Filho e o seu Espírito, que nos adotou como filhos, que nos enxertou na videira verdadeira. Bendito seja o Senhor de manhã, de tarde, à noite. Bendito seja o Senhor por todos os seus benefícios. Bendito é o Senhor pela Tua graça, que nunca poderíamos comprar, o Teu favor imerecido. Bendito é o Senhor que nos fez nova criatura. Bendito é o Senhor que tem sobre toda a terra, Senhor Deus, é o estrado dos seus pés. Bendito é o Senhor, glória e majestade nas alturas. Bendito é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 28. Evangelho de São Marcos, treze, 28 e 29. Vou aguardar os irmãos, que eu quero que todo mundo leia comigo. Amém? Posso? Vamos lá. Quem não está conseguindo? Eu vejo que a irmã não está conseguindo ali, ó. Ajuda a irmã aí, Lucas. Ajuda ela aí a achar. A gente está tão acostumado com o celular, né, gente? Que quando a gente pega a Bíblia assim, a gente... Mas ultimamente eu tenho gostado muito de ler na minha Bíblia. Ultimamente tenho gostado muito do papel. Estou voltando para o papel. Acho que a velhice, o óculos vai atrapalhando. Mas estou voltando a gostar do cheiro de papel. Amém? Então vamos lá. Capítulo 13, versículo 28. Agora aprendei a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabeis que ele está perto, às portas. Pode sentar e já abra na sua Bíblia no capítulo 20, Mateus 24. Deixa aberto aí. Gente, a Bíblia, ela é a história de um homem. A Bíblia é a história de Jesus Cristo. Ele é o prometido filho da mulher de Gênesis. Ele é o Machia, o Christos, prometido pelos profetas. Ele é o The Chosen One, o escolhido. Ele era o prometido por Deus. Ele veio e ele continua sendo aguardado. Ele continua sendo aguardado na sua parousia, no retorno, na segunda vinda de Jesus.
mas também ele é aguardado pelos irmãos judeus, os nossos irmãos estão aguardando o Messias ainda, o Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Eles estão aguardando aquele que vai vir, nós estamos aguardando aquele que vai vir sentado no cavalo branco, na coxa está escrito Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, que vai vir em glória. Essa é a maior notícia que o mundo vai ter. Todo olho vai ver, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, porque Jesus Cristo é o Senhor. Ele não diz que só os que creem que vão receber Ele. Ele não diz que só os que aguardam a sua vida. Não, Ele diz que todo olho verá. A manifestação, sabe, quando João Batista veio pregando na Judéia, ali no Jordão, ali no deserto, as pessoas perguntavam: és tu o Messias? Diga logo, você é os Messias, você é um dos profetas. Estava na ponta da língua dos judeus a Torá, a lei, a palavra. Estava na ponta da língua deles cada profecia. E ele estava dizendo: diz que é você. Ele disse: não sou eu vos batizo com água. Aquele que vai vir após mim vos batizará com fogo e com o Espírito. Ele é o cumprimento, ele que vai dar o que Joel prometeu. Havia vindo muitos cristos, muitos tinham dito que eles eram o Cristo. 400 anos sem a voz de Deus em Israel. 400 anos sem ouvir a voz de Deus em Israel. Se levantou um profeta no meio do deserto, filho de sacerdotes. Ele não era qualquer um, ele era um filho de sacerdotes, cheio do Espírito Santo no ventre, batizado pelo próprio Cristo ali. Quando se encontrou, as duas buchudas se encontraram, as duas grávidas se encontraram, Maria e Isabel se encontraram, o menino foi cheio de Espírito Santo, ela começou: eita Deus. Mas não era ele. Mas havia um anseio pelo aparecimento deste homem. Havia um anseio pelo aparecimento desse homem poderoso que os profetas apontavam. E aí vocês podem se perguntar: não é muito parecido do que nós temos ouvido? Jesus está voltando, Jesus está ali, Jesus está lá. Quando você vê em Mateus 24, você vê que ele fala que haverá muitos falsos profetas. Aqui, ó, versículo 24, versículo 4. Não acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Quantos já não apareceram nessa história? Neste século apareceram inumeráveis pessoas dizendo que eram Cristo. Cristo atômico. Vocês não são dessa época, mas tinha um cara que dizia que o símbolo dele era 666. As pessoas se tatuavam no 666. Era o Cristo atômico. Morreu de câncer. Quantos outros que nos diziam que vinha numa cauda do cometa? Falsos cristos em todos os lugares, falsos messias, falsos salvadores. Nunca a humanidade, gente, olha como está o anseio da humanidade. Nós ansiamos, a criação realmente está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus, porque está ansiando pela revelação de Deus. Porque a gente vê tanta injustiça. Abacuque, quando ele fala, ele inicia sua carta, ele está com esse anseio: até quando, Senhor? Até quando vai ter tantas injustiças? Abacuque é muito tremendo. Porque Abacuque começa com o nosso anseio, começa com a nossa fome. E olha que Jesus fala no sermão, da montanha, no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O pastor Jorge deu uma pregação no sábado aqui, foi extraordinário.
Nós temos fome e sede de justiça. Ele diz que nós seremos fartos. Esse é o Evangelho, que diz assim, ó, eu tenho fartura para você. E esse Messias chegou para trazer esta fartura. Ele veio como o Cordeiro, como o pão que tinha que ser rasgado por nós e partilhado por nós, como o vinho que tinha que ser derramado e tomado por nós. Capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala só sobre isso. Eu sou o pão que vem do céu. Quem beber e comer quem comer da minha carne e beber do meu sangue. E o pessoal, meu Deus do céu, que loucura é essa que ele está falando? Alto demais, profundo demais. Deus não veio só para fazer a gente pagar nossas contas. Deus não veio somente para poder nos libertar do imposto de renda, da opressão política. Era esse o anseio de Israel, prisioneira da nação mais poderosa do mundo. Onde está? Onde está essa nação poderosa? Onde está o Império Romano? Passou. A igreja do Senhor vem resistindo, vem tendo seus remanescentes. Por toda a história, estamos aguardando a volta de Cristo. A igreja primitiva, toda ela é baseada na volta de Cristo. Toda ela é baseada toda a esperança que havia neles era a volta de Cristo. Apocalipse foi escrito em 90, só tinha um apóstolo. Tudo é baseado na volta. A carta as 7 cartas, todo aquele compêndio, quando você pega Apocalipse, você vê no final, ele diz assim, eis que eu venho. Capítulo 22, no finalzinho, você vai ver, ele vai falar sobre a eternidade, mas ele vai falar, estou vindo. Ah, bem-aventurado aquele que tem as palavras deste livro. Sabe, gente, não é uma matemática. O livro de Apocalipse é fé. A Bíblia é fé. Nós gostamos eu gosto muito de estudar as cartas de Paulo, porque elas são comportamentais. As cartas de Paulo me dizem assim, como eu tenho que me comportar com relação ao casamento, como eu tenho que me comportar com relação ao meu vizinho, como eu tenho que me comportar com aquela pessoa que me persegue. Ele fala até sobre escravidão, ele fala sobre ministério, ele fala sobre os ministros, ele fala sobre negócios. As cartas, as epístolas paulinas, elas são extremamente espirituais, e tem momentos que ele dá uma pirada, que ele diz que ele começa a louvar a Deus no meio da carta. Mas ela é fácil, ela é mais direcionada, ela é comportamental. Quando você vai para Apocalipse, quando você pega o sermão profético, ele está apontando para lá, para depois. Quando o Israel foi levado a cativeiro na Babilônia, foram 70 anos que eles passaram lá. 70 anos que eles passaram lá dentro. E no início, havia os falsos profetas dizendo, Deus vai nos levar de volta para Jerusalém. E aí o Senhor levantou o profeta, Jeremias escreveu uma carta. Jeremias disse, ei, plantem, casem-se, deem-se em casamento, porque essa geração não vai voltar para Jerusalém. E olha o que Jesus fala nas escrituras com relação à volta. Ele diz, como no tempo de Noé, que casavam, se davam em casamento, que plantavam, que trabalhavam, mas por fim veio a grande condenação. A Bíblia por si só se explica, irmãos. Naquele tempo era um tempo que eles tinham que passar. Deus é um Deus de processos. Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com a paciência. Mateus 24, ele começa aqui, versículo 1. Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos pegaram ele e diz assim, vamos dar uma volta, vamos fazer um turismo.
E aí pegaram Jesus e levaram para a maravilha que era o templo. Gente, o templo, tinha partes dele que era de mármore. E era um mármore meio, dizem que era, os arqueólogos, que era um mármore meio esverdeado. Tinha colunas que tinham placas de ouro. Ele era belíssimo. Quando você via de longe determinado foco de luz, que você estava chegando ali naquela região, e você via, parecia que era um mar, as paredes do templo. Era magnífico. E os discípulos foram mostrar para ele as estruturas, como era lindo, porque era o palco da fé. E de repente Jesus, agora digo eu, não o Senhor, porque as escrituras não me dão isso, mas ele começa a profetizar, e como profeta, eu, Clódson, acredito que ele teve uma visão. Uma visão que se cumpriria 40 anos depois. Não havia pedra sobre pedra que ficaria dali. No versículo do 23, os 2 versículos anteriores, ele está falando assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar com filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das hastes, e tu não quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito é o que vem no nome do Senhor. Baruch rabá Bishem Adonai. É o versículo antes do versículo profético. Ele está dizendo: ficará deserta. Será pisada pelos gentios até que se cumpra o tempo dos corridos dos gentios. Haverá um tempo de maturação dessa terra. As pessoas, por que eu falei sobre os falsos messias? Porque ele começa a dizer: haverá guerras. Haverá guerras e rumores de guerras, haverá fomes, haverá pestes, haverá terremotos. Teve isso, gente, nesses 2000 anos? Pouco ou muito? Muito. Já ouviu falar do Krakatoa? Houve, alguns séculos atrás, explodiu um vulcão no meio do Pacífico, no meio do nada ali. E ele fez a Europa ficar no escuro, no inverno, quase um ano. Foi lá que Mary Shelley e outros escreveram seus contos de terror, como Frankenstein e Drácula, de Bram Stoker. Um ano de inverno. A gente teve 2 dias e meio aqui de quase frio. Agora tu imagina, um ano nevando. Porque uma ilha estourou. Quem estava vivendo naquele ano achou que Jesus estava voltando, gente. Houve guerras e rumores de guerra por toda a história da humanidade. Só que hoje, você ouve guerra e rumor de guerra em tempo assim, imediato. Um submarino sumiu agora, daqui 5 minutos um Twitter já está fazendo. O pessoal, infelizmente, os 5 ocupantes desse submarino que estava fazendo um tour, né, pelo Titanic, os 5 morreram mesmo. Houve uma implosão por causa da pressão e morreu. Mas a gente acompanhou isso em tempo, Amanhã já tem a BBC, a BBC, acho que se não me engano, a BBC de Londres, já tem um documentário sobre tudo isso que aconteceu. Está assim, Um profeta, ele teve uma visão sobre os últimos dias, que os homens andarão em carruagens de como raios, e se afastavam de um canto para a terra ao outro. Não precisa de muito para poder saber o que ele viu. Quando a gente vê aquelas fotos sem foco que tinha antes sobre os carros, você via como se fossem raios. A gente pega um avião hoje em vai para cá para Santarém em 45 minutos. Se for de barco, é 1 dia e meio. E o barco é bom, tá? Já é rápido. A tecnologia cresceu de uma maneira que a gente ouve rumor de guerra acontecendo. Deu um tiro, a gente já está sabendo o que está acontecendo.
Guerras e rumores de guerras, terremotos. Nunca uma pandemia afetou tanto o planeta como essa. E olha que a gente teve a de 1918, que é a gripe espanhola, que é a H1N1 que nós hoje estamos imunizados. Matou 20 milhões de pessoas. Ela é conhecida por gripe espanhola, sabe por quê? Porque, como estava tendo uma guerra, a Espanha foi a primeira a dizer, nós temos uma crise. Mas ela pode ter surgido nos Estados Unidos, ninguém sabe de onde ela surgiu. Hoje, se alguém espirrar na China, a gente já está dizendo saúde. Né? É assim, gente. Falsos profetas. Nunca foi tão importante você vir para uma igreja. Ah, pastor, eu tenho acesso a culto online, eu tenho acesso a culto nas casas, eu tenho muita pregação que eu posso ter. Deixa eu falar um negócio para você. Há muita comida por aí. Mas tem muita comida envenenada. Há muito veneno, morte na panela. Porque de falsos ensinos que aliviam o nosso ego, ensinos que incentivam o nosso mimimi crônico, tem muito, que afagam esse ego. Aí você diz, Clóvis, poxa, eu tenho um dia difícil, eu passo por um momento difícil, eu trabalho, meu chefe pega no meu pé, eu chego em casa, tenho conta para pagar, a única carta que eu recebo é do Serasa. Meu Deus do céu, eu estou tendo uma vida difícil, eu preciso pelo menos de uma mensagem de esperança. Eu estou dando uma mensagem de esperança aqui. Ele botou uma plaquinha e disse, eu vou voltar para terminar essa janta com vocês. Olha as parábolas de Jesus, irmãos. Olha as parábolas de Jesus. Todas são, um servo deixou um talento, um senhor deixou um talento com um servo, foi e voltou para prestar conta. Outra parábola, um servo deixou e arrendou um terreno e deixou para o pessoal e voltou para pegar a colheita. Houve uma plantação, botaram o joio, botou o trigo, mas aí o senhor veio para colher o trigo, jogou o joio no fogo, pegou o trigo e botou no celeiro. Sempre na vinda do Filho do Homem. Sempre está dizendo da volta. Mas sempre está dizendo que ele deixou alguma coisa com a gente. Ou é um talento, ele sempre deixou. Cadê os pais aí? Levanta aí, os pais. Você está com a sua ovelhinha aí pertinho de você? Quem está? 2 talentos. Um talento, outro talento. A gente vai prestar conta com o Senhor. Mas olha só, gente, é um talento que dá trabalho. É um talento, né, que chora, que esperneia. Antes de sair de casa, eu tinha que contar a história para o Estevão. Eu tenho que contar uma história para ele, para vir para cá. Quase me atraso. Né? Mas, meu irmão, que talento maravilhoso para a gente ter. Como Deus foi generoso com a gente, deixando esse talento precioso, são nossos filhos. É ou não é, irmãos? O Senhor, Ele acredita na gente, gente. Ele não fez para a gente se converter só para ficar no culto, não. Ele fez para a gente viver o Evangelho. Viver de uma maneira poderosa, que vai impactar esse mundo. Mas as pessoas têm escolhas. Elas vão ter escolhas, assim como nossos filhos vão ter escolhas. Por isso que nós somos como aquele semeador que saiu a semear. Vamos semear a vida. Haverá falsos profetas. Sim. Eu estou com medo. Não, olha aqui, ó, a palavra. É por isso que ele diz que a gente tem que manejar muito bem a palavra da verdade. Para usá-la como escudo, para aumentar nossa fé, e como ataque com a espada. Ela não pode ser só enfeite, não pode ser só para mim ler. Eu tenho que estudar, eu tenho que meditar nela dia e noite. O primeiro salmo fala, bem-aventurado aquele que medita dia e noite. O primeiro salmo está falando começa o primeiro versículo com amizade. Bem-aventurado que não anda com fulano, não anda com ciclano, não anda com vascaíno, não anda com flamenguista. Está lá, os bem-aventurados.
né? E aí eu pensei que ele ia dizer no versículo 2 e 3, que ele dizia assim, bem-aventurado, quem anda com homem de Deus, quem anda com mulher de Deus, quem anda com evangelista, quem anda com pastor. Não, ele diz, bem-aventurado aquele que medita dia e noite na palavra. Será como árvore frondosa, plantada no ribeiro de águas, que vai dar fruto, que vai ter raiz forte. Não dá para terceirizar isso. Não, eu vou andar com ungidão. Sabe quem era ungidão na Bíblia? Sabe? Eu vou falar uma heresia agora aqui. Meu Deus, me perdoa. Sabe quem era ungidão na Bíblia? Que de manhã cedo orava, que fazia sacrifício, que doava para pobre. Sabe quem fazia? Que fazia todo o tempo, sacrifício para os filhos, caso eles tenham pecado. Jó. Pensa comigo, ele fazia sacrifício para os filhos caso os filhos pecassem. Quer dizer que os filhos não tinham a fé dele. O que aconteceu com esses filhos? Morreu. Tudinho. Salvação individual, irmãos. Relacionamento com Deus é individual, ele não é por osmose. Eu vou andar com o irmão, estou andando com o irmão que eu vou pegar um pouquinho do óleo dele, dar unção. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz, dois vão estar no campo, um vai e outro fica, continua trabalhando. Um está dormindo, até quando está dormindo você tem que ser crente, porque quais estão sendo seus sonhos? Seus sonhos estão sendo de crente? Ou está sendo um reflexo dos seus pensamentos do dia? Ele diz que dois vão estar deitados, um vai e outro fica. Ele fala também que vai ter uma multiplicação da iniquidade. O versículo 12 do 24, ele fala assim, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Ei, a gente pensa de apostasia do cara que sai dessa porta e diz, não, ele sai pela porta e fala assim, não quero mais igreja. Aí aparece de novo e, não quero mais igreja. Apostasia é você se tornar o oposto do que você foi. É alguém que viveu, teve um relacionamento profundo com o Senhor, teve um relacionamento com o Senhor e decidiu, não quero mais. Nós acreditamos que um crente pode se apostatar, irmãos. Paulo fala sobre Demas que amou o presente século e antes ele só tinha elogios para ele. Alguém pode olhar para Jesus e dizer, não quero. Olhar para o mundo, olhar para Jesus, olhar para o mundo, olhar para Jesus e dizer, quero um mundo. A gente não sabe como foi a circunstância da queda dos anjos, mas de fato, você pode saber que eles tiveram uma escolha. Eles olharam para Lúcifer, olharam para Deus, olharam para Lúcifer, olharam para Deus e disseram, Lúcifer. Escolha. Isso foi uma coisa que Jesus conquistou para nós. Escolha, livre-arbítrio. Aí você diz, não, mas eles estão enganados. Esse é o problema, irmãos. Escolha, nós escolhemos o que nós queremos. Por isso que ele diz, pregue. Em tempo e fora de tempo, pregue a verdade, pregue o evangelho. O evangelho, gente, é um negócio maravilhoso. Mas a gente tem que pregar o evangelho pleno. Jesus está voltando. E eu tenho que estar preparado para Ele. As minhas mãos não têm que estar só limpas como as mãos de Ló. Elas têm que estar cheias de frutos. Frutos daquilo que Ele colocou na minha mão. Que pode ser seu filho, que pode ser uma pessoa que Ele colocou para você apresentar Cristo para ela. A nossa ideia, a nossa visão celular, ela acha que fruto só é discípulos, mas fruto é tudo, gente. É tudo aquilo que foi colocado na nossa mão, naquilo que Deus irrigou sobre nós e que vai gerar esse fruto. Fruto de arrependimento, um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Olha, eu oro para que o Senhor te acorde à noite para você orar por alguém. Eu oro para que Deus lhe acorde no momento, você perca o sono, para que Deus chegar e dizer, olha, eu ouço a sua oração, eu sei como é a sua oração, e eu quero que você use a sua boca por quem não pode orar, por quem não me conhece.
quero que você interceda por alguém. Eu oro para que você se torne tão íntimo de Jesus Cristo, tão íntimo dele, que se tiver alguém precisando de uma oração, ser imposto uma mão, ser usado de alguma maneira, um dom que você, um fruto que você tenha, que ele te teleporte, como ele fez com Filipe, te leve lá para Juazeiro do Norte, para abençoar alguém. Mas haverá uma multiplicação da impiedade, da iniquidade, da maldade, gente. Os caras estão entrando em escola, bicho, para matar criança. Entrando em escola para matar criança. Era um negócio que a gente só ouvia nos Estados Unidos, cara. Chegou aqui. A gente tem medo de andar de ônibus. Tem medo de mandar, agora vai ter receio de mandar os nossos filhos para as escolas. Onde estão os professores? Cheios do Espírito Santo. Que Deus te use poderosamente. Porque nós precisamos ter vocês lá. Estava fazendo estágio no Maria da Luz aqui. Alguém estuda aqui no Maria? Deus te abençoe. Alguém já estudou? Eu estudei. Tem professores maravilhosos lá, gente. Pedagogos de lá, pedagogas de lá, Jô, maravilhosa. Eu tive bom contato com eles. Gente que ama as pessoas. Mas tem coisas que só pode ser vencida espiritualmente. Que Deus abençoe as nossas escolas. Que Deus levante profetas nas nossas escolas. Professores, pedagogos, alunos, merendeiros, vigias, diretores, que agora é gestor, né? Que Deus levante essas pessoas para que haja luz e isso impeça esses ataques contra nossos filhos e os filhos até daqueles que não amam o Senhor. Mas a iniquidade, a escuridão está aumentando. E sabe o que Deus faz quando a escuridão aumenta? Ele faz que a luz dele na terra brilhe mais. Diga, eu sou luz. Deus vai trazer o equilíbrio. As trevas estão aumentando, mas o nível da unção dele também aumenta. O nível dele de prodígios aumenta. Lá na África tem bruxos que flutuam. Mas também, lá não é oração de cura para resfriado. Lá é oração de levantar mortos no meio do velório. Uma vez eu vi uma fita de um homem que ele ainda tinha a marca dos buracos do formol nele. O cara estava morto 3 dias, cara. Ele tinha a marca dos furados do formol. O cara estava vivo, se tornou um pastor. Deus aumenta o nível. Não é para a gente ficar com medo. É porque os prodígios de Deus vão aumentar. Amém? Aquele que é puro, se torne mais puro. Aquele que é limpo, se torne mais limpo. Aquele que é santo, busque mais santidade. É isso que o Senhor nos pede. Mas, e é por isso que vai ter essa proporção, porque se no capítulo 12 ele diz que o amor de muitos se esfriará, no capítulo 14 ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Pregação do evangelho de Jesus Cristo, da boa nova, da boa notícia. Sabe, os discípulos eles saíam, eles não tinham pregações muito rebuscadas não, eles não tinham às vezes muito tempo. Às vezes eles só tinham um pouco de tempo até o pessoal começar a pegar as pedras. Mas a palavra deles era Jesus. Jesus fez isso. Jesus é o Messias que nós estávamos esperando. Nos primeiros momentos da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles pregavam para quem? Eles iam nas sinagogas para pregar Cristo. Eles iam na sinagoga, chegavam na sinagoga e falavam, esse é o Cristo, esse é o Messias que nós estávamos esperando. Sabe aquele Messias que a gente estava esperando, que Isaías profetizou, que os profetas diriam que viria? Ele chegou, é Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto. Foi morto lá, entregue pelos gentios, a mando dos nossos líderes. Mas ele ressuscitou. A primeira mensagem de Pedro foi assim. Porque o pessoal dizendo, o que podemos fazer para ser salvo?
Aí você diz, cara, eu não estudei muito a Bíblia. Não, você precisa estudar as Escrituras, ok? É necessário. É uma caminhada, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela que vai iluminando o nosso caminho para a gente não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, ok? Mas o que Cristo fez na sua vida? Olha o que Cristo fez com você. Sabe quem é que vai perguntar? As pessoas. O que foi que te aconteceu? O que foi que te aconteceu, cara? Eu falo para alguns discípulos meus, cara, eu não tenho medo e estão crescendo, discípulos que são empresários, discípulos que estão se tornando homens muito influentes, mulheres muito influentes. Eu falo, pastor, mas e aí, eu recebi uma proposta para ficar 2 anos em outro estado. Eu não tenho medo que o cara vá se desviar. Sabe por quê? Porque é uma boa semente. É uma boa semente. E eu sei que aonde ele chegar, ele vai crescer. Irmãos, vocês não têm ideia de quanto há Cristo, o potencial de Cristo na vida de vocês. Tem lugares que se você chegassem hoje, eu não daria 6 meses se você fosse consagrado pastor. Porque há muito alimento que foi dado para vocês. Há muita transformação na vida de vocês. Mas é preciso, aí sim, eclésia, botar o pé para fora, conhecer outras pessoas, se colocar à disposição, para que essa semente morra para si mesmo. Porque eu me lembro do Raiz e da Nathalie, se eles estiverem vendo a gente, Deus abençoe, pastores de lá de Tabatinga. O Raiz e a Nathalie, eles vieram daqui, eles estavam participando de uma célula aqui e tal, cresceram, se converteram, e a Nathalie é filha de uma pastora. E o Raiz era um cara tímido, que ele saía calado, saía mudo, entrava calado, saía mudo. O Raiz foi para Santarém, ele era engenheiro. Chegou em Santarém, sabe o que aconteceu? Não tinha ninguém para tocar violão, não tinha ninguém para cuidar das crianças, não tinha ninguém para poder cuidar dos jovens. Quem é que teve que tocar violão? Quem é que teve que se botar chuquinha na cabeça para cuidar das crianças? Quem é que teve que cuidar dos jovens? O Raiz e a Nathalie. Quando eu vi a filmagem dele tocando violão e eles cantando, eu digo, não. Porque às vezes é necessário o grão de trigo cair na terra e morrer. Sabe o que é o morrer? Não tem ninguém para fazer, eu tenho que fazer, eu tenho uma semente aqui, eu não posso guardar, porque eu estou com vergonha. Não, eu vou morrer para mim mesmo, Deus me use. E quando você vê, você é uma árvore frondosa. A pregação do Evangelho, ela não é uma punição, não, ela é um fruto natural de alguém que está andando com Cristo. É natural, uma jaqueira da jaca. O que estranho seria se uma jaqueira fosse lá na jaqueira de alguém gosta de jaca aqui? Nossa, jaca é muito bom, faz tempo que eu não como. Se tu abre ela, tu te gruda todinho, parece que tu está comendo o fruto do Homem-Aranha, né? Está todo grudento. Aí você pega e come, nossa, aquilo é bom, aquilo geladinho é uma delícia, ok? Só que eu chego lá, não é jaca, é repolho. Eu digo, Noni. Aí ela diz, yeah, te peguei. Pode uma jaqueira da Noni? Não tem como, gente. É natural esse fruto. A pregação do Evangelho é um sinal que nós partilhamos, é a nossa parte. Todos os outros sinais são do mundo, ok? Mortes, guerras, rumores de guerras. Mas qual é o nosso sinal? Pregação do Evangelho. Pregação. Que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida, Ele reina absoluto, Ele vem buscar uma noiva ataviada, purificada, adornada, mas eu não quero ir sozinho, eu quero que você escute desse Cristo, porque eu quero estar junto com você naquele grande dia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Esses são os princípios das dores. Essa é aquela dor de parto.
Quando eu e a Eliana, a gente, quando teve o Estevão, a gente queria que fosse parto normal. A Eliana queria parto normal. A Eliana queria dar a luz e 2 dias depois já está andando. Ela dizia, eu vou ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses dentro de casa sem condição. Mulher ativa demais. Mas aconteceu que teve que ser uma cesariana, por emergência. Mas nesse período eram umas 11 ou 12 meninos que estavam nascendo em cadeia. Era uma escadinha. A gente está grávida, menino, está grávida, menino, está grávida, menino. Isso era menino, foi o ano dos meninos. 2015 foi o ano dos meninos. Aí, a Natalina e a outra estavam tentando ter parto normal. Meu irmão, era uma luta. Não, eu já estou sentindo, para a gente, para a cabeça do homem, eu estou sentindo, ixi, já é agora. Aí chega no hospital, a mulher, não, vai levar umas 24 horas a 48 horas aí. Eu digo, meu Deus, que batalha. Alguém já teve aqui parto normal? Mulheres, né? Já, né? Foi essa batalha ou é só lenda urbana isso? Porque tem uma aqui na igreja que estava no banheiro assim, de repente, sim, já nasceu. Não é lenda. Mas a maioria, o negócio é difícil, né? E aí tem uma hora que a mulher diz, esse menino nasce, Jesus, nasce, porque tem um desejo de nasce, né? Um homem falando sobre parto, Só tem eu aqui, gente. Então vamos lá. É a mesma coisa das dores de parto. Olha, rumores de guerra. Está acontecendo guerra. Está acontecendo isso. Está tendo um avivamento. Teve o avivamento da Rua Azusa. Vai ter o grande avivamento. Tudo são preparação do que está por vir. Ensaio é ensaio, irmãos. A gente teve aquela peça aqui, né, do Amado Batista, quer dizer, Amado Timóteo. Gente, até na véspera eu não tinha decorado nada. Eu tentava, não conseguia decorar aquilo. Gente, eu sou péssimo para decorar qualquer coisa. Aí, pastor, você está profetizando? Não, são 43 anos de convicção. Sou muito ruim para decorar as coisas. Eu sei interpretar. Eu quero entender o que é, aí eu explico da minha maneira. Mas tinha que decorar, eram 9 páginas. Quando ela me botou, eram 9 páginas de bloquinho assim, de 2 blocos. Eu digo, não. Na hora eu ouvi aquela voz profética dizendo que eu caí numa cilada. Aí no dia veio tudo. Que eu não podia ficar com o tablet na mão, com papel na mão, né, irmãos? Já estou dublando a voz de um paraibano, já de um sotaque acelerado. Aí o pessoal dizia assim, rapaz, tu falou tudo. Eu digo, falei? Aí a pastora Regina, meu filho, já vai fazer, olha, já vai... Não, pastor, me tira desse ministério, que isso foi um milagre. E é difícil um milagre acontecer 2 vezes. O Evangelho, ele é assim, gente, ele é cheio de milagres conosco. Eu quero falar sobre por que nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada. Você já viu em 1 Tessalonicenses que vai haver, nós acreditamos com arrebatamento antes da última semana de Daniel. Já falei isso na pregação passada. Porque a Bíblia fala de alguns tribunais. Ela fala do julgamento das nações, que é dos bodes e das ovelhas, que eu já falei. Mas ele fala também do julgamento do trono branco, lá no final do capítulo 21 de Apocalipse. Que todos os povos, o mar deu os seus, a terra deu os seus, todos vieram para ver quem estava constando no livro da vida. Esse é o julgamento do Pai, o julgamento do trono branco. Mas há o julgamento do tribunal de Cristo. Eu quero que você... Não vou pedir para você olhar, porque eu vou escorrer alguns capítulos. Mas assim, em 1 Coríntios ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele.
Ele está dizendo assim, ó, eu como apóstolo estou colocando fundamentos. Eu como chamado de Cristo, como primeira geração de Cristo, estou colocando fundamentos. E quando a Bíblia fala sobre fundamentos, está dizendo que é Cristo. Ok? Ele mesmo disse, se há um anjo ou qualquer outra pessoa trazer um evangelho, mesmo que seja eu trazer um evangelho diferente desse que nós estamos lidando, é anátema, é maldição, é maldito. Ok? E ele está falando de um fundamento, que é o evangelho. Ele está falando de um fundamento, que é Cristo. Ok? E ele fala assim, ó. Mas veja como cada um edifica. Ele diz, qual é a nossa missão? Edificar. Diga, edificar. O engraçado é que Pedro, ele usa a mesma analogia, que ele diz assim, que nós somos pedras. Porque Cristo chamou ele de Petros, né, de pedra, pequena pedra. E ele diz assim, que nós somos o edifício de Deus. Jesus usa o termo do corpo de Cristo como a videira. Paulo fala do corpo humano. Pedro fala como um edifício, um prédio. É a expressão que ele usa. E Paulo está usando muito essa expressão, lhe dizendo, nós estamos colocando um fundamento, mas veja, cada um de vocês vai edificar. Cada um de vocês tem uma participação nesse processo. Sabe? Cada um de nós tem uma pedrinha, pelo menos uma pedrinha para colocar nesse edifício. É uma construção espiritual, mas através do nosso serviço no corpo. Isso é muito tremendo. E ele diz assim, pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas, de madeira, de feno e de palha. Ele está dizendo aqui que tem 6 componentes para ele dá 6 componentes para esse crescimento. O primeiro, os 3 são ouro, prata e pedras preciosas. O segundo é madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará, porque o dia, ele está falando de um dia de julgamento, se manifestará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, e tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha só, gente. Paulo é muito didático. Ele dá o fundamento, nós construímos, e essa construção pode ser de produtos que passem pelo fogo e se purifiquem, como prata, ouro e pedras preciosas. A pedra preciosa é feita com pressão e calor. O ouro, 18 quilates, é um ouro que foi 18 vezes para o fogo, para a peneira. E a prata também é refinada, ok? Todas essas coisas melhoram com o fogo. Mas tem que ele citou 3 elementos que, se for para o fogo, já era: madeira, palha e feno. E ele diz que isso vai ser passado pelo fogo de um juízo no dia. Ok? Então é um julgamento. Esse julgamento é para saber se você está sendo salvo ou não, que é o julgamento de juízo. Porque do trono branco quem não estiver no livro está condenado. Quem estiver no livro está salvo. É sobre esse livro que ele está falando? Porque ele está falando de um livro na qual que vai passar pelo fogo, mas se, por exemplo, se for palha, feno e madeira, vai ser salvo, mas chamuscado. Não é uma questão de salvação, irmãos. Entendeu? Não é uma questão de salvação aqui. Esse não é o julgamento dos ímpios. Esse é o julgamento da igreja. Veja como cada um edifica. Porque vai haver um prêmio então. Porque não é uma questão de salvação. Aí você diz, pastor, de onde você tirou esse termo julgamento de Cristo? 2 Coríntios 5,10 diz, pois todos devemos comparecer perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Ele também fala em Romanos 14,
versículo 10. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Tribunal de Cristo. 2 Timóteo, quanto a mim já estou sendo derramado por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Desde agora a coroa de justiça me está guardada. É ouro, prata, pedras preciosas. A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, é o dia do julgamento. E não somente a mim, mas todos os que o amarem a sua vinda. Fala igual o pastor Claudinei, né? Vinda. Aí diz assim, combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. E por último, 1 Coríntios 4,4. Em nada me sinto culpado, mas nem por si me considero justificado, porque quem julga é Deus. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual me trará também à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os meus desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. A igreja ela vai ser arrebatada não só para um banquete, irmãos. A igreja vai ser arrebatada para o seu julgamento. E é o julgamento de galardões. Porque quando o Senhor volta, Ele volta com seus santos e seus anjos. Com vestes brancas, reluzentes, poderoso. Uma igreja que já passou pelo seu julgamento. Ah, pastor, não, eu me converti, eu não vou ter julgamento. Vai! As parábolas todas são, ficará de fora rangendo os dentes. Vai haver um julgamento. E é um julgamento. Há irmãos que acreditam que vai ser um julgamento para determinar o que seremos no milênio. Não vou entrar nessa seara hoje. Mas haverá um julgamento. Aí você diz, pastor, por que você está falando isso? Porque tudo que nós fazemos aqui na terra tem impacto de eternidade. Como diria Maximus. Gladiador. Tudo que fazemos, se a gente não tem o galardão. Por que os discípulos perguntaram, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quando será o fim? Quando no livro de Atos eles perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai fazer o fim de todas as coisas? Ele diz, basta, o Espírito Santo vai ser derramado sobre vós. Jesus sobe. Havia um anseio para saber o que estava acontecendo. Havia um anseio para saber quando era o fim. Não só dos cristãos. Havia esse desejo no coração dos judeus também. Se a gente perde a esperança da glória, do que nós fazemos, a gente vai lutar eternamente para, na marra, fazer com que essa terra seja o lugar mais feliz do mundo. Mesmo que seja feliz só para mim. Vocês entendem a preocupação? Se morrer por Cristo, aquele que, ele diz assim, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Se não tenho depois, e se eu não sei o que tenho depois, e se eu não me preocupo com o que tenho depois, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é a minha preocupação? O pastor até dormiu ali. Qual é a minha preocupação, irmãos? Olha comigo. Antes de eu conhecer Jesus, eu não queria passar dos 30 anos de idade. Que eu não via sentido na vida. Sendo bem franco diante de vocês, eu tinha uma cabeça de pinto. Eu não pensava um minuto na minha frente. E tinha gente que pensava, tinha gente que dizia, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ter tal carro, eu vou ter tal casa, eu vou ter aquilo. E quando eu conheci Jesus, gente, eu conheci um propósito. Eu sei, parece loucura. E de fato, a pregação de Cristo é loucura. Ela é estranha.
Ela é estranha de dizer assim, morre para poder você viver. Paulo dizia assim, ó, alguém está dizendo aí que Jesus ele não ressuscitou, que ele não ressuscita dos mortos. Se Jesus não ressuscita dos mortos, então ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, não tem esperança para a gente. Então a gente somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a gente está dizendo que Deus ressuscitou Jesus, então está fazendo Deus de mentiroso. 2, para que eu estou me abstendo do pecado? Mas ele disse, Jesus ressuscitou. Jesus está voltando. Jesus é a esperança da glória. Esse corpo aqui, ó, ele vai se decompor. Ele vai envelhecer. Havia mais cabelo aqui em um tempo atrás. Vai acabar, irmãos. Só que a Bíblia diz que nós teremos um corpo incorruptível, que não vai envelhecer, que não vai dar defeito. Este é o plano de eternidade para nós. Quando você pega o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vê que ele diz que vai vir. Você lembra que ele fala para os discípulos? Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Jesus não foi lá para cima para ficar olhando, jogando Free Fire, não, gente. Jesus ele subiu para preparar um lugar para nós, mas ele não nos deixou órfãos, ele nos enviou o Espírito Consolador. O próprio Deus está conosco. Deus não poupou de nos dar o seu próprio Espírito. Vocês têm noção de que Satanás ele queria ser semelhante a nós, e Deus nos fez semelhante? Deus não simplesmente ele nos deu o Espírito Criador. Ele deu a sua própria essência para nós. Não só mais o sopro, mas o próprio Deus habita em nós como Espírito Santo. Ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, de fato é melhor que eu vá. Mas ele diz que vai voltar, e diz que há uma nova Jerusalém. Céu, aí alguém diz assim, não, mas essa terra é nossa sim, mas até essa terra aqui ela vai passar, assim como nós seremos transformados, haverá um novo céu e uma nova terra. Porque o mar já passou, o sol já passou. Gente, o sol vai ter fim, mas nós não. Você tem consciência de que todas as coisas que a gente tem contato, tudo aquilo que nós somos limitados na Terra, nunca teve um ser humano que passou da Lua. Você tem consciência disso? Quando você estuda um pouquinho de astronomia, você vê que o Sol é uma das menores estrelas da nossa galáxia. E nós não conseguimos passar da Lua. Alguém pode dizer assim, aí eu já estou conjecturando, porque eu gosto um pouquinho de astronomia. Ou todo o universo ainda está em criação, ou já destruiu. É a última chance. Alguém pode dizer isso. Eu só sei que nós teremos um corpo que o tempo e o espaço não terão poder sobre ele. O céu é o limite para o que pode acontecer para a humanidade. A humanidade, segundo o homem, ela acaba aqui, junto com a terra. A humanidade, segundo Deus, ela é eterna. A terra passa. Céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Deus tem um projeto para nós. Eterno. Amém? Fique de pé. Depois desse julgamento, nós teremos as bodas do Cordeiro. Haverá uma festa. Sabe, Jesus diz assim, não vou comer mais do fruto da videira até que eu venha. Deus, toda vez que a gente ceia, irmãos, a gente está profetizando o nosso casamento com o Senhor.
Toda vez que a gente ceia, a gente está profetizando naquele dia em que nós estaremos ao lado dele como os discípulos naquela noite. A gente vai estar do lado dele. Aí você diz, mas meu Deus, é muita gente. Rapaz, para Deus, ele pode estar do nosso lado e lá na esquina. Eu não sei como vai ser essa loucura, mas eu não quero ficar do lado fora dessa festa, irmãos. Não é uma questão de fuga. É uma questão de volta para casa. E a minha casa é onde Cristo está. A minha casa é onde Cristo está. O pastor Antônio Cirilo lhe falou, a terra pode ser um jardim, mas se o Senhor não está aqui, não é a minha casa. A minha casa é onde Cristo está. Moisés falou assim, tenho visto os teus milagres, tenho visto os teus prodígios, só te peço uma coisa, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Os discípulos viram o corpo transfigurado de Cristo e eles não se conteram. O Senhor quer revelar sua glória para nós, agora, para dar um gostinho do que vai ser lá. Paulo provou um pouco, disse, conheço um homem, não vou dizer quem é, que foi ao terceiro céu, que viu coisas inefáveis. Eu imagino ele falando isso, se entregando com um sorriso. Ele mesmo dizia, gente, eu amo vocês, eu amo vocês porque ele ama vocês. Mas a minha vontade, sabe, é subir. A única coisa que me prende é as algemas da minha missão, do Evangelho. Para um cara entregar tudo, gente, no final da vida dele só tem uma capa e alguns livros. Se a última coisa que ele ficou, ele semeou tudo que ele teve. Gente, eu quero ser assim. Eu estou muito longe de ser assim, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu estou com meus pés muito pesados. Meus pés estão muito pesados ainda, muito apegado à terra. Por isso que eu peço, mostra-me a tua glória. Eu preciso da glória de Deus. Eu preciso da manifestação de Deus na minha vida. Não é o que a gente chama de poder, não. Eu preciso que o Senhor venha e me confronte antes desse dia do julgamento. Salmo 139, que ele fala sobre tudo aquilo, no finalzinho ele diz, sonda meu coração, vê se tem um caminho que não é o teu. Faça essa mesma oração hoje. Senhor, sonda meu coração, vê se eu não estou no teu caminho, vê se eu me apartei, Senhor. Não é uma questão de salvação, irmãos, é uma questão disso, é uma questão de o que nós estamos edificando, de o nosso relacionamento. Eu estou colocando a minha pedra nesse edifício. Qual é a pedra que eu estou colocando ali? Mostra-me a tua glória, Senhor. Mostra-nos a tua glória. Se apresenta para nós particularmente. Cada um de nós que estamos aqui nesse recinto. Senhor, teve um dia que os teus discípulos estavam orando e o Senhor entrou. O Senhor entrou naquele lugar. Teve outro dia, Senhor Espírito Santo, que estavam orando e o Senhor veio como um vento poderoso e encheu todos, sem exceção, naquele lugar. Senhor Deus, mostra-nos a tua glória. Manifesta, Senhor Deus, sobre nós a tua glória. Arranca as escamas dos nossos olhos. Não deixa-nos, Senhor Deus, seguir por um caminho que o Senhor não esteja. Faça-nos como Moisés. Não permita que a gente dê um passo sem o Senhor. Mostra-nos e revela-nos a tua glória. Pai, encontre-nos conosco antes do julgamento. Permita, Senhor Deus, que a gente se encontre contigo e mude a nossa trajetória. Eu sei, Senhor Deus, que temos buscado de coração servir ao Senhor, mas a gente só sabe disso quando está inundado pela tua glória. É ali que nós percebemos, Senhor Deus, o quão grandioso é o teu presente para nós. Levante as suas mãos. Senhor, abençoe, Senhor. Abençoe toda a mão que está levantada.
Abençoe cada família, cada homem, cada mulher que está aqui. Mostra a tua glória para eles, Senhor Deus. Revela pessoalmente, Senhor Deus, a sua glória para cada um deles. Se manifeste de uma maneira muito particular para cada um deles. Como o Senhor se revelou para os irmãos em Emaús, como o Senhor se revelou, Senhor Deus, para Saulo, como o Senhor se revelou para Pedro e os outros, como o Senhor se revelou para Maria. Mas mostra-nos a tua glória. Se manifesta, Senhor Deus, particularmente a cada um. Nós te amamos e colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa família, os nossos filhos, os nossos projetos. Que tudo seja, Senhor Deus, colocado debaixo da tua poderosa, maravilhosa e bondosa mão. Nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Deus te abençoe. Até sábado, domingo, encontro com vocês. Que o Senhor te guarde, te proteja no caminho, que Ele se revele para você, em nome de Jesus. Amém.